Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aí para mais uma aulinha, né? Hoje nós vamos falar sobre o calor latente, tá pessoal? Semana passada falamos da quantidade de calor, né? O calor sensível, né? Então só lembrando da fórmula que trabalhamos na aula passada, né? Nós temos aí, galera, o calor sensível, né? Trabalhamos bastante a aula passada sobre o calor sensível. E nós observamos o seguinte, ó. Então nós observamos o seguinte, a fórmula do calor sensível, só lembrando, galera, calor sensível então a fórmula do calor sensível, né? Nós observamos aqui o Q é igual a massa vezes o Czinho, que é o calor específico, né? Vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, esse calor, ele só é usado, certo? O calor sensível, ele só é usado quando nós temos variação de temperatura. Então, quando nós temos a variação de temperatura, nós usamos esse calor, que é o Q igual a MC ΔT, também chamado de Q-macete, né? Q igual a MC ΔT. Hoje nós vamos falar, lembrando que eu vou deixar aí duas atividades para vocês. Uma é uma pesquisa e a outra é sobre esse conteúdo aqui, tá, galera? Vou deixar para vocês enviarem para a gente finalizar aí esse bimestre, tá? Então vamos falar hoje, gente, do calor latente, tá, pessoal? Vamos falar do calor latente. Então, o calor latente é nada mais, nada menos que uma espécie de calor que está relacionada a uma mudança de estado físico, ou seja, uma mudança de fase, né? Então, nós temos aqui que muda a fase. Então, ele vai passar do sólido para o líquido, né? Ele vai passar do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, certo? Então, muda a fase. Então, se está ocorrendo a mudança de fase, então significa que a temperatura permanece constante. Então, temos aqui, ó, temperatura constante. Temperatura constante. Então, durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante, tá? A temperatura permanece constante, galera. Em outras palavras, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se você está preparando um alimento, tá? Você está preparando um alimento, aí colocou a água lá para ferver. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, ou seja, quando começar a ferver, você pode pegar e diminuir a chama. Então você leva até o final, você dá a volta até o final, porque aí a chama vai diminuir, tá? Se você deixar ele com a chama alta, só vai gastar gás. Por que só vai gastar gás? Porque quando chega em 100 graus Celsius, a temperatura só passa de 100 quando a última gotinha de água que está na panela se vaporizar. Portanto, chegou em 100, baixa o fogo, que ele mantém aquela temperatura, certo? Ele vai manter aquela temperatura de todo jeito. Então, o correto é você baixar, porque você vai economizar gás. Se você deixar ele com a chama alta, já com a temperatura de 100 graus Celsius, você vai só estar gastando dinheiro, você só está gastando gás. Então, o correto seria, quando chegou em 100 graus Celsius, você baixa a chama lá e continua cozinhando o alimento da mesma forma que antes, tá? Então, galera, isso que nós chamamos é o calor latente, certo? Então, o calor latente, ele é proporcional, a quantidade de calor é proporcional ao calor latente, certo? Ou seja, nós vamos ter que o Q, ele é igual a massa vezes o calor latente. Então, o Q é a quantidade de calor, o M é a massa e o L, tá, galera? O L é o nosso calor latente, tá? Então, o L é o nosso calor latente. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o seguinte, o M representa a massa, que no sistema internacional é dado em quilograma, mas aqui como trabalha fora do sistema internacional, vai ficar em grama, ou seja, no SI ela é dada em quilograma, tá?
Lembrando que SI quer dizer Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Já o Q, galera, é a quantidade de calor, que nesse caso é latente. É a nossa quantidade de calor, tá? Quantidade de calor, que nós podemos ter ela em caloria, né? Nós podemos ter ela em caloria, mas no SI ela é representada por Joule, por J, tá? E o L, galera, o L, nós vamos falar aqui do L para água. Cada substância tem o seu L, mas nós vamos falar para água, porque a água é o referencial. Nós precisamos memorizar o da água. O calor latente de fusão da água, tá? Ele vale, ó, o L de fusão da água vale 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Se você tiver água no estado sólido, ou seja, gelo, se você tiver gelo, quer passar esse gelo para a água no estado líquido, cada grama de gelo para derreter precisa ganhar 80 calorias. Então, se tu tem 1 grama, ganhou 80 calorias, derreteu. Se tu tem 2 gramas, ganhou 160 calorias, derreteu. Se tu tem 3 gramas de gelo, ganhou 240 calorias e derreteu. Ou seja, para cada grama de gelo derreter, precisa ganhar 80 calorias. Nós chamamos isso de calor latente de fusão, tá? Então, calor latente, pessoal, de fusão, tá? Calor latente de fusão, lembrando, para a água. Esse valor aqui é para a água, porque ela é o referencial. E ele é positivo porque a substância está ganhando calor. Então, se você tem gelo, para o gelo derreter, ele precisa ganhar calor para a sua temperatura aumentar, tá? E aí ele iniciar o processo de derretimento. Mas quando ele chega no zero, ele só passa de zero quando a última graminha de gelo derrete. Então, tanto faz aumentar a quantidade de calor como não. Ele só vai passar quando a última gotinha de gelo, a temperatura só aumenta quando a última gotinha de gelo derreteu. Então, ó, nós temos esse gelo que derreteu e agora eu quero passar essa água que está no estado líquido, eu quero passar ela para o estado o quê? Para o estado gasoso, ou seja, para a parte de vapor, né? Para a parte de gás. Então eu quero passar ela para esse estado. Então necessita de quantas calorias a água? Cada grama vai necessitar de 540 calorias. Ou seja, para cada grama de água que está no estado líquido passar para o estado gasoso, ou seja, se vaporizar completamente, ela precisa de 540 calorias. Então, se você tem uma graminha de água, ganhou 500 calorias, passou para o estado gasoso. Se você tem 2 gramazinhas, teve que ganhar 1080 calorias, passou para o estado gasoso. E assim sucessivamente, tá, galera? Então, esse LV é o calor latente, tá, galera? É o calor latente de vaporização, tá? Calor latente de vaporização. Calor latente de vaporização. Galera, não deixe de mandar aí as atividades, porque eu já estou fechando o bimestre, tá? Eu já estou fechando aí o primeiro bimestre para passarmos na próxima semana para o segundo bimestre. Então é importantíssimo que vocês enviem todas as atividades aí, tá bom, galera? Pessoal, esses 2 calores, eles são processos endotérmicos. Professor, o que é que significa endotérmico? Endo, para dentro. Térmico, calor. Então, processo endotérmico é aquele processo que ocorre a substância absorvendo o calor, que é o caso disso aqui, ó, a fusão, ela ocorre com a substância absorvendo o calor. Vaporização, ela ocorre com a substância absorvendo o calor. Agora a volta, pessoal, como é que a gente chama a volta, tá? A volta nós vamos chamar de condensação ou liquefação. E do estado líquido para o sólido,
nós chamamos de a volta, pessoal, do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Então, ó, para a água que está lá no seu estado de vapor, está lá no estado gasoso, e eu quero que ela se condense, ou seja, ela volte para o estado líquido, ela precisa perder 540 calorias por grama. Ou seja, galera, esse LC, que é o calor latente de condensação ou liquefação, ele é negativo. Por quê? Porque a substância está perdendo calor. Então, se ela perde calor, o seu Q é negativo. E aqui nós temos o calor latente de condensação ou liquefação. Então, temos calor latente de condensação, tá, galera? Condensação, ou seja, a passagem do gasoso para o estado líquido. Beleza, pessoal? Depois, galera, essa água que veio lá do gasoso, passou para o estado líquido, ela pode voltar para o estado sólido. Ela pode se solidificar, ela precisa perder mais calor. Então, logo, nós temos o L de solidificação igual a menos 80. Também é negativo, porque se você tem uma substância no estado líquido e quer que essa mesma substância ela passe para o estado sólido, ela precisa também perder calor, ou seja, são processos exotérmicos. Então, a condensação e a solidificação são processos que ocorrem com perda de calor. Então, a substância tem que perder calor para se condensar, né? Para se liquefazer. Então, ela vai passar do estado gasoso para o estado quê? Para o estado líquido. E para ela se solidificar, ela tem que continuar perdendo calor, ou seja, ela vai passar do líquido para o sólido, que é a solidificação. Então aqui nós temos o calor latente, galera, de quê? Calor latente de solidificação. Então calor latente de solidificação, tá? Solidificação. Então, galera, solidificação, né? Nós temos aí, certo? O último processo, né? Que também ocorre com perda de calor. Ou seja, ele precisa perder 80 calorias para cada grama voltar para o estado sólido. Então, se você tem uma grama de água, perdeu 80 calorias, se solidificou. Tem 2 gramas, perdeu 160 calorias, se solidificou. E assim sucessivamente. Continuando, pessoal. Como vocês observaram, ela passou por 4 estados físicos aí, né? Então ela estava no estado sólido, tá? Ela estava no estado sólido, passou para um estado líquido, do líquido passou para um estado gasoso, tá? Então essa substância aqui é água. Ela passou entre 3 estados físicos, né? Que foi o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Então ela passou do estado sólido para o estado líquido. Nós chamamos isso de fusão. Ela passou do líquido para o gasoso, que nós chamamos de vaporização. Na verdade, são 3 processos, né? Nós chamamos de vaporização, tá? Na verdade, a vaporização, pessoal, é a soma de 3 processos, né? É a ebulição, a evaporação e a calefação, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente disso aí, né? A ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, você pega a água e colocar numa panela, tá? A evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso. Ou seja, você pegar uma roupa, lavou a roupa ali e colocou para secar. Então a água que ficou na roupa, devido ela absorver os raios solares, ela se aquece e passa do estado
líquido para o gasoso, provocando um processo aí de evaporação. Já se a água passar de maneira turbulenta do estado líquido para o gasoso, o processo é chamado calefação. É você pegar uma gotinha de água e colocar numa chapa de sanduíche. Ela faz pum, rapidinho, ela passa para o estado gasoso. Então isso aí é um processo chamado calefação. Beleza, galera? Então calefação é o processo aí em que a água vai passar do estado líquido para o gasoso muito rapidamente. Galera, todos esses processos, eles ocorrem com a substância absorvendo o calor. Para ocorrer a fusão e a vaporização, então são processos de ida. Então eles têm que ganhar calor para isso. Então quando eles ganham calor, o processo é chamado endotérmico. Endotérmico. Se nós separarmos as palavras para analisar ela toda, ela é formada por duas palavras, por endo e térmico. Endo quer dizer dentro, para dentro, térmico quer dizer calor, ou seja, o calor está indo de fora para dentro, então o corpo está ganhando calor. Já a volta, né, a passagem do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Condensação ou liquefação, que para acontecer isso, a substância precisa perder calor. E para ele ir do líquido para o gasoso, nós chamamos de solidificação. Solidificação, que também precisa ocorrer a substância perdendo calor. Ou seja, nós temos que os processos estão voltando. Então eles ocorrem com perda de calor. Então quando isso acontece, nós dizemos que o processo é chamado exotérmico. Então, exo para fora, térmico, calor. Então, o calor está indo de dentro para fora. Então, nós temos processos exotérmicos. Então, aqui, ó, você viu que ocorreu com 80 calorias, né? A fusão para a água foi com 80 calorias por grama, né? Para a vaporização, ele teve que ganhar 540 calorias para cada grama se vaporizar. Na volta, ela teve que perder menos 540 calorias por grama para voltar. E a solidificação, ela precisou perder, né, menos 80 calorias por grama para voltar para o estado sólido. Então, galera, são processos aí que ocorrem, né, frequentemente na natureza, né, com perda e ganhos de calor. Certo? Então, eles precisam ganhar, na outra ele precisa perder. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar água, por exemplo. Digamos que você tem aí, ó. Digamos que você tem 100 gramas de água. Você tem uma massa de 100 gramas de água, né? Sabemos que o calor latente de fusão, né? Isso aqui é água congelada, né? Então, o L de fusão da água é 80 calorias por grama. A pergunta é, quanto 100 gramas de gelo ganha para se solidificar? Rapaz, ó. Quanto cada grama de gelo precisa ganhar para se fundir completamente? Então, qual é o calor que ela precisa ganhar para as 100 gramas? A gente sabe que uma grama precisa de 80. E quanto as 100 gramas precisam? Então, o Q igual a massa vezes calor latente de fusão. Substituindo, a massa é 100, o calor latente é 80. 100 vezes 80 dá 8.000. Ou seja, para 100 gramas de gelo passar para 100 gramas de água no estado líquido, precisa ganhar 8.000 calorias, ou 8 quilocalorias. Então, para 100 gramas de água no estado sólido, que é gelo, se vaporizar completamente, precisa de quanto, galera? Precisa de 8.000 calorias, ou seja, 8 quilocalorias. A mesma coisa no vapor, galera. Se fosse a 100 gramas, você pegar ela e passar para vapor, era só pegar 100 e multiplicar vezes 540, ó.
dá 54 mil calorias. Ou seja, para 100 gramas de água se vaporizar completamente, precisa ganhar 54 mil quilocalorias, 54 mil calorias. Valeu, galera. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.